Olá, aqui é a pastora Pri Cardim. Estou aqui num jardim urbano, no Parque de São Paulo, para declarar aqui a palavra de Deus para você, para mim, meditando na palavra dele, meditando naquilo que ele quer que a gente esteja sendo edificado, exortado e consolado. O texto que me veio hoje foi a oração de Abacuque. A oração de Abacuque, sob a forma de canto, diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse texto, o profeta declara que ele se sente alarmado, ele se sente espantado com as coisas que estão acontecendo. E aí nós, então, entendemos que nós precisamos desse avivamento, daquilo que vem realmente trazer vida ao povo, trazer vida através do Espírito Santo, através daquilo que vem de Deus realmente. Só Ele pode trazer essa vida, só Ele pode trazer a esse mundo perdido tempos de salvação, no meio de tanta apostasia, de tanto mal, de tanta coisa perversa. Só Ele é que pode trazer para nós a paz verdadeira, só Ele que pode trazer para nós a cura, a libertação. Mas o profeta aqui, ele fala assim, faze-a conhecida na tua ira. O Senhor se ira, Nós falamos um pouco disso no culto passado, lá pelo Facebook, que o Senhor ele se indigna contra o mal. Às vezes nós não queremos essa imagem, ou às vezes a pessoa é tão machucada que ela só enxerga também Deus como uma pessoa rancorosa, irada. Na verdade, Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz, mas Ele também se ira, e esse texto diz que Ele se ira. Ele se ira contra a injustiça, Ele se ira contra a perversidade, Ele se ira contra tudo aquilo que mata a pessoa inocente, que mata e degrada, corrompe aquilo que deve ser santo, aquilo que deve ser consagrado. Então, o profeta aqui ele fala assim, para fazer conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, nós queremos que as obras do Senhor elas sejam mesmo vistas e no decorrer dos anos seja ainda mais forte a presença dEle, os frutos, o reino dEle seja estabelecido aqui nessa terra. Só que nós estamos vivendo um tempo onde, até pelas profecias e tudo aquilo que Ele já falou, o amor ia se esfriar de muitos, a fé precisa ser achada, uma fé realmente fiel, uma fé verdadeira, uma fé genuína, daquela que agrada a Deus. Bom, o texto continua aqui, nós vamos ainda ler um pouco mais. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Olha só. Interessante, porque muitas pessoas falam assim, a pandemia vem do diabo, a gente tem que repreender. Eu diria assim, a pandemia, ela toma um percurso onde vem realmente de raízes, do pecado, do mal, a morte veio assim. Mas é o Senhor que permite. Aí você vai falar assim, poxa, mas como que Deus permite uma pandemia? Como Deus permite as mortes?
como Deus permite a doença, como Deus permite as coisas tão erradas nesse mundo. Aí você então precisa chegar lá no princípio das coisas, né, do Gênesis, onde a gente vê o mal entrando, onde a gente vê o pecado entrando, e esse é pecado. Esse pecado que corrompeu, que trouxe a morte, que trouxe tantas outras coisas. E o Senhor, na bondade dele, sim, na bondade, na misericórdia, no poder dele, na graça dele, ele nos deu a liberdade, ele nos deu o livre-arbítrio para escolher os nossos caminhos. E a humanidade segue caminhos tão distantes dele, tão diferentes daquilo que ele tem para nós. Por isso que muitas vezes o final da história não é o final que Deus gostaria que tivesse, em salvação, em poder, em graça, em louvor. Mas qual é o final da nossa história, daqueles que buscam o Senhor? Nós precisamos buscar o tempo todo. Nós precisamos fazer como esse profeta aqui. Nós precisamos, Senhor, declarar que no decorrer dos anos venha esse avivamento, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação. Então, Deus permite muitas coisas, mas não é que Ele se agrada disso. O que Ele se agrada é que vidas e vidas e vidas estejam se rendendo a andar com Ele, a ter uma aliança com Ele, a estar com o Pai, a estar inteiramente com o Pai. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, nós nos alegramos no Senhor, exultamos no Deus da nossa salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, Deus, Ele é esse que mesmo no meio de tudo, mesmo no meio do nada, Ele continua sendo um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus bom, um Deus amoroso. Então, mesmo que você esteja olhando assim para as circunstâncias e falando, Senhor, como que isso vai resolver? Como que isso que vai solucionar? Como que isso aqui vai haver, vai gerar fruto, vai ter vida de novo? Com esse Deus que pode gerar vida, com esse Deus poderoso. Como que o profeta pode se alegrar quando não há nada? A figueira não floresceu, não houve fruto na vide, o produto da oliveira mentiu, ia que dá, mas não deu. E os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram roubadas do aprisco, os currais não têm gado. Como que esse profeta ele pode falar assim, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação? É a confiança que ele tem, a fé que ele tem. É entender que Deus está acima de tudo isso, de todos os seus problemas. Que os propósitos que ele tem, mesmo em meio a todo esse mal que está acontecendo, que o propósito de Deus ainda vai ser colocado, ainda vai ser gerado, ainda vai ser finalizado, onde ele começou a boa obra, ele vai terminar. Então, diante dessas coisas, nós podemos declarar que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que os currais não haja gado, nós podemos nos alegrar nele. Nós podemos ter a paz que o mundo não tem. Nós podemos entender pela fé
que o Deus que deu permissão para todas essas coisas que estão acontecendo é o mesmo Deus que quer resolver, que quer curar, que quer proteger, que quer te abençoar, que quer se aproximar de nós e limpar, tirar todo esse mal, tirar todo o pecado, tirar tudo aquilo que está roubando a nossa vida, a nossa seiva nele, em nome de Jesus. Então, entendendo que Deus é a nossa salvação, nós sabemos que não tem como nós perdermos, nós perecermos no nada, porque com Ele nós temos tudo, inclusive a vida eterna, mesmo que tudo isso aqui passar. Então Ele pode se alegrar pela fé, você pode se alegrar pela fé, nós podemos nos alegrar pela fé. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza é algo que não tem nada que possa combater. E faz os nossos pés como os da corça, porque Ele nos dá agilidade, Ele nos dá essa disposição de andar na presença dEle. A palavra de Deus, ela faz tanta analogia à corça, né, que sai à procura da água, à procura daquilo que vai saciar. E nós andamos assim, Senhor, é só o Senhor que pode nos saciar. Nenhuma alegria desse mundo pode nos saciar. Nenhuma paz que as pessoas podem prometer, que o dinheiro, que tantas outras coisas podem prometer, elas não vão saciar. Mas é só a paz que vem de Deus, né? É só a alegria que vem dele. Então o profeta, ele pode exultar até, porque Deus está com ele, Deus está conosco. Então ele faz a gente andar altaneiramente. O Senhor coloca a gente nas regiões celestes com Ele. Sabe o que é isso? Você está com Deus nas regiões celestes. É você estar acima das coisas desse mundo. É você estar tendo uma visão ampla com Ele, que é Deus. Ele fala assim, que Ele deu isso para nós, que Ele nos colocou nesse patamar. Mesmo nós não sendo nada, mesmo nós não tendo nada de nós mesmos, de capacidade, de poder, seja do que for, é Deus que nos coloca junto com Ele, que nós temos essa aliança firmada com Ele. Então, se você pensar nisso, esse profeta, quando ele falou assim, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, é porque Ele sabe que pode ser avivada. Ele sabe que pode haver esse avivamento. Ele sabe que pode pedir isso, e nós também. Nós podemos pedir isso. Senhor, aviva a minha família, aviva os meus amigos, aviva essas pessoas que eu conheço que estão tão mal. Elas estão, Senhor, vendo o Senhor de baixo, elas não estão vendo do alto. Então eu vou colocar aqui assim, ó, quando a gente vê do alto, né, e agora eu vou levantar, né, a gente tem uma visão. Imagina se eu subisse nessa árvore aqui, ó. Pensou? Lá naquele galho lá, bem alto. Então, eu estava aqui filmando e vendo essas árvores, olha. E eu falei sobre aquilo que Paulo fala, que o Senhor nos assenta com Ele nos lugares celestiais. Isso é porque nós precisamos ter uma visão ampla do poder dEle. Nós precisamos ter uma visão ampla daquilo que Ele pode fazer, apesar de nós, apesar da circunstância. Então, seja o que for que estiver acontecendo, você pode se alegrar e falar, Senhor, o Senhor já me colocou numa outra dimensão, o Senhor já me colocou nas regiões celestiais contigo. E eu, então, tenho essa visão que vem do Senhor.
E eu posso enxergar pela fé que vai ter fruto, que vai ter o gado, que vai ter a oliveira, vai ter a azeitona, né? Vai ter a ovelha, vai ter tudo aquilo que foi ali tirado. Eu vou ter contigo isso, contigo, e vai ser muito melhor. Então, mesmo que não haja nada, mesmo que não tenha nada, eu tenho o Senhor que é tudo. Mesmo que não haja nada, eu tenho o Senhor na minha vida. Deus esteja te abençoando, te guardando e te dando essa visão, essa alegria que o profeta falou. Que você possa exultar na presença de Deus. Em nome de Jesus.